Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e no último dia 11 de março de 2025. O Banco Sofisa Direto, sem aviso prévio, reduziu a taxa de rentabilidade paga pelo seu famoso CDB de liquidez diária, que tinha um retorno de 110% do CDI em termos anuais. Para quem não sabe, o CDI é uma taxa de juros que anda juntinho com a nossa taxa Selic, taxa básica de juros da economia, e quanto mais a Selic sobe, inclusive agora em 2025, a gente tem previsões, conforme o Boletim Focus, de que a nossa taxa Selic chegue em 15% ao ano. Quanto mais a Selic sobe, a tendência é que os bancos reduzam o percentual do CDI pagos pelos seus CDBs e pelos seus investimentos pós-fixados de forma geral. E agora, então, no dia 11 de março, o Banco Sofisa Direto, foi um dos bancos que fez isso, reduziu a taxa de rentabilidade do seu CDB de liquidez diária, que na minha visão era um dos melhores CDBs para você investir o seu dinheiro da reserva de emergência, da reserva de oportunidade, aquele dinheiro que você poderia precisar resgatar no curto prazo, reduziu a taxa de 110% para 105% CDI, confirmando uma tendência que foi inaugurada por outros bancos há alguns meses atrás. Se você não recorda, conforme esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, o Banco da Ecoval, a partir de janeiro, também reduziu o seu CDB, que pagava a mesma taxa de 110% CDI para 107% CDI. Mudança essa que passou a ser válida a partir de janeiro de 2025 e agora o Sofisa, confirmando essa tendência, também acabou com o seu CDB de 110%, reduzindo a sua taxa para 105% do CDI. E agora, afinal de contas, onde a gente deve colocar o nosso dinheiro da reserva de emergência? Será que ainda tem opções sólidas, seguras, confiáveis, de bons emissores, com uma taxa de 110% do CDI? E a boa notícia é que sim, é inclusive por isso que eu gravei esse vídeo, para você que ficou aí perdido sem saber onde colocar o seu dinheiro, após essa redução da taxa de juros do CDB de liquidez diária do Banco Sofisa Direto. E eu vou trazer aqui hoje então para vocês as melhores opções de CDB de liquidez diária, inclusive trazendo então como a primeira dessas opções um CDB que continua pagando a taxa de 110% do CDI, que é o CDB de liquidez diária do Banco BMG, que inclusive tem um investimento mínimo muito democrático a partir de R$50 e com vencimento em 3 anos. Isso quer dizer o seguinte, se você não precisar usar a liquidez diária, que é a capacidade de você resgatar o seu dinheiro em qualquer dia útil, você pode deixar o seu dinheiro aplicado pelo prazo de 3 anos, que é o que vai fazer esse CDB aqui, o Super Poupe do BMG. É muito importante você lembrar que esse CDB com essa taxa você só encontra na conta digital do Banco BMG, que é um banco inclusive sediado, com sede aqui em Minas Gerais, é um banco que, digamos, é meu conterrâneo, e você então precisa abrir uma conta digital no Banco BMG, uma conta digital que não tem tarifa, você pode baixar aí o aplicativo da instituição dentro do seu celular, e você abre a sua conta digital gratuita e você vai encontrar esse CDB lá, que continua então sendo a melhor opção para a reserva de emergência. Agora, se você não tem conta no Banco BMG, também não quer abrir uma conta, o CDB do Banco da Ecoval, apesar da redução de 110% para 107% CDI, continua sendo uma excelente opção. Ele tem vencimento em 3 anos, mas tem também a liquidez diária, ou seja, você pode resgatar em qualquer dia útil. Não o fazendo, o seu dinheiro ficará aplicado até o prazo máximo de 3 anos e, atingido esse prazo de 3 anos, o investimento é encerrado, o capital principal mais os juros são depositados para você na sua conta corrente, com a diferença de que esse CDB aqui do Banco da Ecoval é uma opção menos vantajosa, porque rende um pouquinho menos e tem um investimento mínimo de R$1.000. E além desse CDB, outra opção que, apesar da redução, também continua interessante é esse CDB do Banco Sofisa Direto, que agora então rende 105% CDI, também um vencimento em 3 anos e aplicação mínima de R$1. E agora, se você não tem conta no BMG, não tem conta no Ecoval, não tem conta no Banco Sofisa Direto, e tem contas em outros bancos, ainda há algumas boas opções. Por exemplo, no Banco Inter, eles têm o CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI, com investimento mínimo também de R$1. Para os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro, a orientação pessoal que eu passo para eles é: para a liquidez diária, aceite o CDB que te pague pelo menos 100% do CDI. Então, esse CDB do Banco Inter continua ali dentro dos parâmetros mínimos aceitáveis. E além do Banco Inter, CDB de 100% CDI, tem outras instituições que também oferecem, como é o caso do Banco Santander, o caso do Banco Itaú e do Banco Bradesco. Então, pessoal, qualquer CDB que renda pelo menos 100% CDI são boas opções de investimento para reserva de emergência. Isso porque 100% CDI é uma taxa muito próxima, praticamente equivalente
a rentabilidade do Tesouro Selic, né, que é o investimento mais seguro e conservador que a gente tem no mercado financeiro. Né? Lembrando que a Selic agora está caminhando para os 15% ainda no primeiro semestre de 2025, e aí um CDB como esse, que rende pelo menos 100% CDI, vai te trazer em termos brutos uma rentabilidade como essa de mais de 1% ao mês, o que é excelente para um investimento tão seguro, investimentos esses que ainda contam com a garantia do nosso FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, e que te permite resgatar em qualquer dia útil. E só para você ter uma noção, né, de qual que é a diferença de rentabilidade entre todos esses CDBs que eu trouxe aqui para vocês, eu joguei aqui na tela do meu computador uma simulação para vocês verem a diferença efetiva, né, entre investir em um CDB que rende 110% CDI, um que rende 107%, um que rende 105% e o que rende 100%, para vocês verem que a diferença ela não é tão grande assim, ela é perceptível, óbvio, mas ela não é tão grande. Então, às vezes, se você já tem conta em alguma dessas instituições citadas aqui, né, pode investir tranquilamente, que todos eles se tratam, então, de excelentes CDBs, estão dentre os melhores CDBs do nosso mercado financeiro, de instituições sólidas, seguras e confiáveis. Bom, pessoal, então aqui já estou num simulador de rendimentos e eu fiz, então, simulações, né, utilizando o mesmo prazo de 1 ano para o valor aplicado de R$10.000 e vocês vão ver, então, qual que é a diferença de rentabilidade entre um CDB de 110%, 107%, 105% e 100% CDI. Então veja que eu coloquei aqui o valor aplicado de R$10.000, né, a data de aplicação. Coloquei uma data, inclusive uma data que já passou, né, mas respeitado aqui o que interessa pra gente é o período de 1 ano, né, coloquei aqui a taxa daí de 13,15%, né, no momento em que eu gravo essa aula para vocês, finalzinho de março de 2025, o CDI se encontra em 13,15% ao ano, porque a nossa taxa Selic se encontra em 13,25% ao ano, e coloquei aqui o percentual do CDI, que é de 110% CDI, que ainda é o percentual pago pelo CDB do Banco BMG. Né? E se a gente vier aqui e ver quanto que esses R$10.000 vão render em 1 ano, a gente consegue chegar à informação. Esses R$10.000 renderão de forma líquida o quê? R$1.200,89. Então, quem investir R$10.000, depois de 1 ano, vai resgatar R$11.200,89. É claro, pessoal, isso aqui se trata de uma estimativa, porque assim como a taxa Selic, ela flutua, ela oscila, né, a cada 45 dias, conforme as decisões do Banco Central, né, o CDI também vai acompanhar a Selic, e se a Selic subir, a sua rentabilidade também vai subir. Como a gente tem uma previsão de que em 2025 a Selic chegue até 15% ao ano, o CDI vai ficar em 14,9%, né, significativamente a mais do que essa taxa DI que nós estamos utilizando. Para quem não sabe, taxa DI é sinônimo de taxa CDI, significativamente, então, superior a essa taxa DI que nós estamos utilizando, mas eu estou sendo conservador aqui, estou usando a taxa CDI que está em vigor no momento em que eu estou gravando essa aula para você. Então, investiu 10 mil, resgatou depois de 1 ano, praticamente o quê? R$1.200 em termos líquidos, já descontado o imposto de renda. Agora, se você vai optar pelo CDB de 107% CDI, olha só, eu já coloquei aqui na tela, todos os outros parâmetros continuam inalterados. Eu só mudei aqui o percentual do CDI para 107. E aí, ao invés de ter um retorno líquido de R$1.200, o retorno vai ser de R$1.165,93, um pouquinho menor. Já no CDB de 105% do CDI, né, que agora é, por exemplo, a rentabilidade paga pelo Banco Sofisa Direto, veja que o único parâmetro que eu continuo mudando aqui na nossa calculadora é o percentual do CDI, que agora eu reduzi de 107 para 105. E aí veja que o nosso investimento vai render também o quê? Um pouquinho menos. R$1.142,70 após 1 ano, é o valor principal de R$10.000 aplicado. E por fim, quanto será que rendem, né, os CDBs do Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander e Banco Inter? Olha só, coloquei aqui o percentual de 100% do CDI e aqui a gente consegue ver uma rentabilidade líquida de R$1.084,87, ou seja, uma diferença, né, significativa. Ou seja, se a gente pegar a diferença entre o CDB de 110% do CDI do Banco BMG, que rende ali praticamente o quê? R$1.200 em termos líquidos durante 1 ano, e esse CDB aqui de 100% CDI, a gente tem uma diferença aí de praticamente o quê? R$116 em 1 ano. É uma diferença que ela não é muito grande, mas ela é perceptível, né? Então, sempre por isso que eu falo com os meus alunos, sempre que possível, opte pelos CDBs que paguem um percentual do CDI maior dentre as instituições sólidas e seguras, mas é claro, né, se você tiver qualquer um desses CDBs aqui, sem sombra de dúvida, você vai estar muito bem servido, mas é importante você saber que existe essa diferença e, é claro, quanto mais a Selic subir, mais o CDI também vai subir e mais essa diferença ela tende a se ampliar. Então é importante você ficar de olho, né, sempre estar o quê? Em busca das melhores opções de renda fixa. É inclusive por causa disso que eu tenho um convite para te fazer, né? Eu sempre mando dicas de investimento, análise de mercado, né, aulas extras sobre como
como investir melhor o seu dinheiro para quem me acompanha no meu grupo gratuito de conteúdos, o Conteúdos da Sofia Abreu. Se você, inclusive, tiver então interesse em participar gratuitamente desse meu grupo do WhatsApp, basta você acessar o link que está aqui embaixo na descrição, tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários e até a próxima aula.